que eu quero reforçar é que você não pode recompensar o mau comportamento do dog. Quando o dog tem um mau comportamento, se você recompensar aquele mau comportamento, você vai estar estimulando ele continuar naquele mau comportamento e ele vai se agravar. Então, o conteúdo que vocês irão assistir vai falar sobre isso. Então, se eu saísse com o Baruch, depois do acontecido, eu estaria recompensando ele. Eu privar ele de alimentação o dia todo, também foi uma forma dele entender que não estava agradando. Porque se eu alimentasse ele, principalmente depois do ocorrido, ele também entenderia que deveria continuar com aquela atitude. Tanto é que hoje, eu não saí com ele como costumo das outras vezes. Que eu já solto ele da coleira, falo para ele sentar, dou o comando livre, e ele mesmo se dirige ao portão. Ou eu dou o comando junto, sem guia, e vou até o portão. Não. Eu dei o comando para ele sentar, tirei a coleira dele, falei para ele ficar, prendi a corrente dele, voltei ele sentado, coloquei a guia nele, não deixei ele no comando livre nem junto. Aqui, senta. E já fui com a guia até o portão. Cheguei lá perto do portão, falei para ele sentar, abri o portão, voltei, peguei a guia e saí para fora com ele. Então eu não soltei ele da guia em nenhum momento, como era das outras vezes. Então eu fortalecendo a minha dominância, a minha liderança e os comandos de obediência a qual ele deve me obedecer. Então você precisa entender, compreender as atitudes que você deve tomar quando o dog tiver um mau comportamento. Muitas pessoas recompensam o mau comportamento achando que estão repreendendo o cachorro, quando na verdade estão agradando o cachorro. Atenção é uma recompensa. Você pode ver aqui que a maioria das pessoas, políticos, principalmente em época de eleições, o que as pessoas querem é atenção. Você vê que as pessoas têm um canal no YouTube, o que elas querem é atenção. Você vê que as pessoas estão sempre buscando uma atenção. Elas se sentem recompensadas. Elas se satisfazem com a atenção. As pessoas estão sempre buscando atenção. Geralmente é para vender alguma coisa, quando não é para vender a si mesmos. Então, hoje, nessa geração, o que as pessoas estão mais buscando é atenção. Somente para ganhar dinheiro. Você pode ver que a maioria dos canais é pedindo like direto, pedindo para compartilhar. Você não vê isso nesse canal e nem vai ver. Então as pessoas estão buscando atenção de todo jeito. Então a atenção é uma recompensa até para o ser humano. Então a atenção também é uma recompensa para o dog. E a técnica do gelo é você não recompensar o dog. De ontem para hoje eu já consegui resolver o problema. Mas se precisasse de mais dias, eu faria também. A alimentação é uma recompensa também. Então, você tem que limitar as recompensas do dog no mau comportamento. Ao ponto do dog te obedecer, independente de ser recompensado ou não. Que a recompensa do dog seja a sua própria obediência a você. É isso que nós vamos estar falando também dentro desse contexto de manejo. Beleza? Falou com Deus. Vamos ver se vai comer ou se não comer eu vou tirar. Barulho, come. Come. Isso, livre, come. Não quer comer não? Ó, não quer comer, eu tiro. E só vai comer amanhã. Falou com Deus, tudo de bom. Bem, vai ficar hoje no canil. Um dos problemas da humanização do antimanejo é esse. Que elas têm dó de tomar a atitude correta em relação ao dog. Elas ficam com dó do dog. Mas eu quero te falar, o dog não fica com dó de você não. Se você tiver dó do dog para fazer o manejo correto, para tirar o mau comportamento, ele não vai ter dó de você quando ele for ter que exercer dominância e liderança sobre você com agressão. Então, um dos problemas da humanização do antimanejo é esse, porque tem uma inversão de valores. Na hora de ser rigoroso, é carinho.
e na hora de ter carinho é rigoroso. Tá vendo esse movimento aqui, ó? Eu fiz isso aqui nele ontem e ele avançou. Aí eu fiz de novo, aí ele avançou, aí eu segurei firme aqui. Aí eu dei um tranco nele, dei o comando para ele sentar. Aí ele ficou sentado aqui. Aí eu voltei e prendi ele de volta, que a gente ia sair para caminhar. E eu vou explicar o contexto do assunto melhor. Tá vendo ali, né? Faz parte também. Fica. Deixar o portão aqui, vou fazer uma caminhada e vou explicar aí o acontecido de um mau comportamento e como eu resolvi de ontem para hoje esse mau comportamento. Ó. Sem problema nenhum, mas ontem teve problema. Que tá um pouco complicado para caminhar, viu? Porque poeira aqui tá mais do que mato. Quando o terreno tá aqui assim, ó, ainda tá benção, mas tem lugar que tem tanta terra que tá fofo. Você anda e o pé afunda de tanta poeira. Então, quando passa um carro, e estão passando até devagar, mas mesmo assim faz uma neblina de poeira. Isso é os que passam devagar. Isso é quando é carro pequeno. E se não passar caminhão, e se for o horário dos ônibus escolares, que passam um atrás do outro, e os camaradas metem o pé. E mulher também, porque tem mulher aqui que toca os baús também. Então ontem eu fui fazer uma caminhada e peguei o baruque, né, como de costume, para fazer a caminhada. Aí, aqui, ó, como é fofo, ó. E como de costume, soltei o baruque, né, da corrente ali, do canil onde ele fica. Só para ter uma ideia. Aí eu solto ele, falo para ele sentar. Ele senta, eu falo para ele ficar, ele fica. Aí eu tiro a corrente dele, coloco a corrente dele pendurada, que ela não fica no chão. E depois eu dou o comando livre e ele sai correndo pelo quintal, todo feliz, em direção ao portão. Às vezes eu dou o comando junto, eu falo para ele sentar, guarda a corrente para não ficar no chão. Aí ele fica me esperando, eu coloco a corrente no lugar na parede, falo junto e ele vai andando junto comigo até no portão, quando não está no comando livre. Aí eu falo para ele sentar, ele senta. Aí eu vou, abro o portão, olho se não tem ninguém na rua, criança, etc. Aí eu chamo ele, aí geralmente ele vem e dá uma mijada no canto da parede. Aí tinha lixo ontem, eu peguei o lixo também para jogar fora e quando eu saí lá, ele sentado dentro do lote, eu botei o lixo no chão e chamei ele. Aí ele veio e começou a mijar no saco de lixo. E eu dei o comando para ele sair, para ele não fazer aquilo. E ele ficou me olhando ainda, mijando ainda. Aí eu dei o comando de novo, sai. Aí ele saiu, ficou na minha frente e eu fiz esse toque nele. E eu fiz esse toque. Ó, eu fiz esse toque aqui nele. Quando eu fiz esse toque nele, ele... Aí ele sentou. Aí eu fiz de novo, aí ele foi com mais gosto, mas eu tava segurando firme aqui. Aí ele foi com mais gosto, eu segurei e fiquei ali como que numa sinuca, né? Porque ele já ficou no instinto ali de guarda
e de ataque. Se eu falar pra você que eu não fiquei com vontade de machucar esse cachorro fisicamente, eu tô mentindo. Deu uma vontade de dar uma ataca nele na hora, mas eu sabia que isso não ia resolver, que iria aumentar a agressividade dele. Aí eu busquei me acalmar na hora. E você não pode fugir daí não. Se você fugir de uma situação como essa, e você ficar com medo e etc., você perde ali a obediência do dog. Porque aquilo ali fica registrado na mente dele. Aí eu usei a minha experiência, a minha bagagem, né? E sabia que deveria resolver aquela questão com sabedoria, com força psicológica. Não força bruta, não força física. Quem sabe se eu fizesse uma agressão física, ele teria combatido o Baruque e provavelmente ele não estaria aqui mais. E eu provavelmente, que quem sabe, teria me machucado ou algo dentro desse contexto. Aí eu usei a minha liderança, a minha dominância no manejo de adestramento. Eu usei o meu domínio sobre ele. Aí eu dei o comando para ele sentar. Aí ele sentou e ficou me olhando meio desconfiado, né? Falei para ele ficar e ele ficou. Aí eu me distanciei um pouco. Tipo assim, quem manda aqui sou eu, não é você. Isso só na palavra. Isso só no manejo correto de adestramento. Porque geralmente no antimanejo, na humanização, as pessoas vão querer fazer carinho, né? Ô Bob, não faz isso não. Mamãe te ama, papai te ama. E vai fazer carinho no cachorro. E o cachorro ataca de novo. Aí que ele ataca mesmo. Ou ele entendeu que aquele comportamento é adequado. Porque o cachorro ele tem um mau comportamento. E você dá carinho, ele está entendendo que fez a coisa certa. Ou atenção. Quando você dá carinho, atenção, amor, entre aspas, nesse contexto de má educação, de mau comportamento, ele entende que é a coisa certa. E uma vez que isso entra dentro do dog, eu vou te falar, viu? Às vezes só um profissional da área, e tem casos que nem o profissional mais consegue tirar o mau comportamento. Isto é, se ele for repetitivo e tiver alguns dias, nos casos alguns meses, ou alguns anos no mau comportamento. Porque aí o profissional ele vai ter que tirar o mau comportamento, ele vai ter que fazer um manejo para tirar o mau comportamento, né? E depois fazer o manejo para trazer o bom comportamento. Então é um trabalho duplo, às vezes quando não é triplo. Porque muitas vezes o dono, o proprietário do dog, não compreende e às vezes não aceita o manejo correto. E quando ainda conserta o cachorro, entre aspas, o dono ainda continua no antimanejo, na humanização. Então perde todo o trabalho e ainda perde dinheiro. E perde tempo e etc. E não é interessante para o adestrador ter o seu canil, o seu nome queimado. Porque geralmente essas pessoas elas não assumem a culpa. Elas vão falar que o adestrador que não soube, que o canil que não é bom, que a técnica não presta. Mas elas que não têm domínio, liderança, elas não têm convicção daquilo que fazem, etc. Aí eu falei para ele sentar, falei para ele ficar, me distanciei dele, peguei ele e a gente foi caminhar, a gente foi passear. Nada disso, volta pro canil. Peguei ele, levei ele de volta pro canil e prendi ele. E comecei a usar a técnica do gelo. Comecei a usar a técnica de ignorar o dog. E nesse dia ele não comeu. Eu não dei comida para ele nesse dia. Eu já não tinha dado de manhã. Eu já estava com uma convicção que eu deveria trazer certos aspectos do manejo de dominância, liderança.
o cachorro entender a sua dependência de mim. E geralmente eu boto comida para ele de manhã e no final da tarde. E nesse dia eu não coloquei de manhã, eu só ia colocar no final da tarde. O dog entender que ele depende de mim. Que a sobrevivência dele está na minha mão, está na minha liderança, está na minha dominância. Que ele não tem tudo na hora que ele quer, não. Ele tem tudo na hora que eu quero. Então, peguei, prendi ele de volta, coloquei ele no canil, coloquei a guia e fui fazer a caminhada sozinho, sem ele. Quando eu cheguei, nem olhei para ele. Ele já começou, né, como que querer atenção, eu nem olhei para ele. Entrei dentro de casa, fiz as coisas, saía no quintal, entrava, saía, nem olhava para ele. Quando eu saí, ele esperando que era o horário da comida, né? Ele pensou que ia comer nada de comida. Saí, entrei, não dei atenção. Quando foi hoje, na parte da manhã, eu saí também, ignorei, não dei atenção para ele. Ele já percebeu. Peguei um pouco de ração, coloquei para ele, mas também como que ignorando, sem nenhum tipo de afeição. Cheguei lá, coloquei a comida e saí. E cuidado garoto, cuidado garoto. Se vir tem, cuidado. Cuidado, Baruque. Isso, garoto. Isso, garoto. Cuidado. Ele percebeu. Ele já não ficou abanando o cotoquinho do seu rabinho. Ele já ficou com um semblante mais triste. E eu continuei firme. Essa técnica do gelo eu aprendi no canal do Bandog Brasil, do Jairo Teixeira. Se eu conseguir encontrar, eu vou deixar um link de um artigo falando sobre essa técnica do gelo, de ignorar o dog, para que vocês tenham mais noção ainda do que está sendo dito aqui e da estratégia usada nessa situação, a qual, como vocês viram, funcionou. E nesse contexto, ele se ligando, né, que já não estava tendo mais a minha atenção e nem o meu carinho. Aí agora eu fui pegá-lo para caminhar, ó. Aqui é porque ainda tá com esse asfalto aqui, ó. Porque quando é lugar empoeirado, você não vê nada pela frente, pelo lado. E às vezes eu acho uma falta de consciência. A pessoa, não sou eu que tô andando aqui não, tem outras pessoas ali atrás de mim. Às vezes tem crianças e etc. E a pessoa não tem a gentileza de abaixar a velocidade. Então, ele percebendo, né, que não estava tendo atenção, não estava tendo carinho, ele abaixou a bola dele. Porque quando o cachorro age dessa maneira, é porque o cachorro está se achando. E quando vocês, se eu conseguir encontrar, se eu não encontrar o link do artigo, eu vou procurar e vou deixar o link de como vocês acessarem aí esse material aí do Jairo Teixeira a respeito do gelo, e você ignorar o dog para que ele entenda que não é legal, não é bom para ele ser contra a mão que o alimenta. Então, como vocês viram aí, sem problema nenhum, funcionou. Isso foi de ontem para hoje. Aconteceu ontem, pela parte ali do finalzinho da tarde.
E hoje o cachorro já tá uma seda. O cachorro até agora, ó, um já desistiu, mais dois, ó. Eu não sei se eu vou poder fazer mais vídeo porque o canal aí tá sofrendo aí ataques aí de direitos autorais, exclusão de vídeo fora do contexto do vídeo, incitação à violência, satisfação sexual, e os vídeos não tá tendo as mesmas visualizações de antes, depois que o canal foi excluído umas 2 vezes. Uma semana ficou excluído, depois 2 semanas. E essa questão de direitos autorais, então certos assuntos eu vejo que tem pouca visualização, outros assuntos já tem um pouquinho mais. E é o sistema do YouTube que administra a divulgação do conteúdo. Então eu não sei se eu vou poder voltar nesse assunto em outra oportunidade, falando aí com mais detalhes. Então vocês perceberam que eu corrigi o dog, não permiti evoluir o mau comportamento e não usei nem palavras. Eu não usei nem comandos, a não ser para conter no momento a agressividade do dog. Mas para corrigir em si, eu usei o gelo. Eu ignorei o dog. E quando eu fui sair com o dog e dei a cutucada com os pés nele, ele não demonstrou nenhuma agressão. Então, praticamente, eu não precisei falar nem comandos com o dog. Então, algumas pessoas querem conversar com o dog, querem explicar numa linguagem humana um comportamento ao qual o dog deva ter e não deva ter. Quando você dá atenção, mesmo no contexto de atenção negativa, dependendo do contexto, do acontecimento, quando a pessoa vai brigar com o cachorro e ela se vira para o cachorro e está ali falando com o cachorro de uma forma negativa a respeito daquilo, aquilo ainda, em alguns casos, pode ser considerado recompensa para o dog. Mas quando você o ignora, não tem recompensa nenhuma. Então, não há estímulo para que o dog continue naquele mau comportamento. Aí, a partir do momento que o dog entendeu, através da sua atitude, mais do que palavras, da sua atitude, que aquele não é o comportamento adequado, você leva ele através da atitude, qual é o comportamento correto que você quer dele. E você recompensa, a princípio, ao ponto de depois você não precisar mais recompensar, nem com carinho, nem com atenção, porque ele já entendeu o comportamento aceitável para aquela situação, seja ela qual for, seja uma questão de agressividade, seja uma agressão de destruir alguma coisa, ou de um comportamento que ele não deva ter em uma situação adversa. E por que tem um mau comportamento? Porque os seus donos traz uma pressão humana sobre o dog, a qual ele não está preparado para suportar. Agora, quando você traz uma pressão dentro da psicologia do dog, a qual ele está acostumado, a qual ele foi preparado para isso, porque na natureza, o dog, o macho, a fêmea, a mãe dos filhotes, o líder da matilha, ele não corrige o dog conversando. Ele corrige o dog com atitudes. E o dog entende. E agora eu não posso passar por aqui por causa do porco. Isso esse bicho não atacar, né? Mas... E o senhor tá confirmando que ele ataca. Entendendo? Parece um javali. Ó. Situação adversa no manejo. Olha a cara disso. É necessário que você tenha noção que
a recompensa, a satisfação, aquilo que dá prazer ao dog, ele deve ser dado no momento oportuno. É como a alimentação do dog. Precisa ter um horário, um momento onde o dog venha se alimentar. A comida não pode estar lá exposta o dia todo, a semana toda. Fora em casos de exceções. Quando eu tenho que sair, às vezes eu já fiquei 3, 4 dias fora e eu deixei o tanto de comida que o Baruch geralmente come em um dia. E ele come o necessário de cada dia. Fora exceções, que às vezes você tem que sair, você só pode voltar no outro dia ou no dia seguinte. Você precisa ter um horário específico e a quantidade específica para a sua raça, para o peso, para o porte. Você precisa ter um canil. O dog ele precisa de um lugar de repouso. Ele precisa ter o seu momento de repouso, principalmente dog de guarda e proteção. Ele não pode estar ali em QAP, ele não pode estar ali ligado, direto, em serviço. Ele precisa ter o momento de descanso dele. O canil, nesse contexto, é o lugar dele de descanso. Tem conteúdo que eu explico sobre isso. Já teve momentos de frio, de chuva e etc. E o Baruch solto. E ele não ir para a casinha dele, ele não ir para o canil, ele ficar em guarda na porta, no frio. E eu tenho que botar ele lá no canil para ele poder descansar. E quando eu boto ele no canil, ele já entra na casa dele. Que ele já entende que ali ele deve descansar. E tem outras situações que é uma correção. Eu vou sair com ele, ele tem um mau comportamento e eu levo ele de volta para o canil. Ele não vai ter o prazer da caminhada. Ele não vai ter a satisfação de sair, porque ele teve um mau comportamento. E através da compreensão da psicologia do dog, você leva ele a entender que aquela atitude está errada. Às vezes até sem palavras, somente com a atitude. Então a atenção é uma recompensa, é uma satisfação. E você precisa saber o momento adequado de dar atenção. Você precisa saber por que você está dando atenção para o dog. Você está dando atenção para o dog porque ele precisa daquele momento? Ou você está dando atenção para o dog porque você está precisando de atenção? Porque às vezes as pessoas querem dar coisas ao dog, mas que elas emocionalmente estão precisando. Não é uma carência do dog, é uma carência da própria pessoa. Eu tenho 2 vídeos que falam sobre isso. Dog Box, carência humana, e Dog Box, idolatria canina, que fala mais especificamente sobre esse assunto. É só colocar Dog Box e ver esse contexto dos títulos que eu acabei de citar aqui. Então, às vezes a pessoa está transmitindo ao dog algo que o dog não precisa naquele momento, mas é a própria pessoa que está precisando. Então você precisa discernir isso. Quando você compreende a psicologia do dog e vai trabalhando a informação dentro da informação canina que o animal possa compreender e possa entender, você passa a discernir isto em você mesmo. Então você tem que transmitir atenção quando o dog realmente está precisando. E quando ele merece a atenção, não quando ele não merece a atenção. Tem pessoas que têm um mau comportamento, tem pessoas que têm má atitudes para chamar a atenção. A pessoa sabe que ela tendo uma má atitude, ela tendo uma má ação, ela chama a atenção. Tem pessoas que têm mau comportamento com o intuito de chamar a atenção, às vezes de uma forma consciente, mas às vezes de uma forma inconsciente. A pessoa entrou num padrão que, se tiver uma má atitude, chama a atenção dos pais,
chama a atenção do pai, chama a atenção da mãe. Está buscando atenção, mas com as atitudes erradas. E as pessoas entram nesse padrão. E o dog, alguns contextos, algumas situações, que não é o caso específico desse conteúdo, mas tem situações que o dog ele tem um mau comportamento para chamar a atenção do seu dono. E o dono dá atenção, piorando o mau comportamento. Porque o dog aprendeu que se tiver aquela atitude errada, nesse contexto às vezes é destruindo alguma coisa. Ou até a si mesmo. Não é uma agressão às vezes em relação bruta a uma pessoa, ao dono, a um vizinho, mas é uma situação às vezes de agressão ao objeto, uma agressão a uma situação do cotidiano. O dog sabe que através daquele mau comportamento ele tem a atenção do dono. Às vezes o brigar, o fato de você olhar para o cachorro e discutir com cachorros, aquilo ali está dando status para ele naquele comportamento errado que ele fez. Por isso que ele não para. Porque o que satisfaz ele é a atenção. Tem gente que se satisfaz ainda que seja com o outro brigando, criticando. A pessoa está tão carente de atenção que ela tem uma má atitude, já o outro brigando, exortando, mas é aquilo que a pessoa quer. E a pessoa entra naquele padrão de chamar a atenção através da discussão, através de um mau comportamento. Então é necessário, enfatizando aqui, que as recompensas, aquilo que dá prazer ao dog, aquilo que dá contentamento ao dog, você deve usar ao seu favor. Porque se você não usar ao seu favor, o dog vai usar ao favor dele. Se você tem alguma dificuldade de compreender isso, peça a Deus sabedoria. Se você tem dificuldade de compreender o manejo correto, discernir o manejo correto do manejo errado, aquilo que funciona, daquilo que não funciona, daquilo que é verdade, daquilo que é mentira, peça a Deus sabedoria no seu relacionamento com o dog. Como você pode pedir sabedoria ao seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, com a sua filha. Se você está passando uma situação adversa em qualquer área da sua vida, seja qual for, peça a Deus sabedoria. Se você tem dificuldade em compreender o plano da salvação de Deus para o homem em Cristo Jesus como o único Senhor e Salvador da alma, peça a Deus sabedoria sobre o plano da salvação. Peça sabedoria a Deus sobre as coisas espirituais, sobre as coisas eternas. Peça sabedoria a Deus sobre o seu filho, sobre a morte, sobre a ressurreição de Cristo. Para quê? Por quê? Peça a Deus sabedoria nos para quê e nos porquê da vida humana e espiritual. E Deus terá e tem prazer de nos dar sabedoria. Salomão não pediu mais dinheiro. Salomão não pediu a morte dos seus adversários. Salomão não pediu glória e honra e louvores da terra. Ele pediu sabedoria para administrar uma nação. Na realidade, ele estava pedindo sabedoria para administrar sua própria vida. Porque não há como você administrar outrem ou outros. Não há como você administrar bem coisas, pessoas. Não há como você administrar bem situações, principalmente as situações adversas, se você não tem sabedoria para administrar a si mesmo. A partir do momento que você tem sabedoria para administrar a si mesmo, todas as coisas fluem exteriormente e naturalmente, porque estão fluindo bem interiormente. Peça sabedoria para que você administre suas próprias emoções, para que você consiga administrar bem no contexto de manejo de dog. E também você consiga administrar bem a sua própria alma para a salvação em Cristo, como único Senhor e Salvador
da sua alma. Fique com Deus, tudo de bom e boa meditação das coisas de dog e, sobretudo, das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dou. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isto no teu coração, e não pedisse riquezas, fazendo honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedisse muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti tiveram, e depois de ti, tal não haverá. 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 7 ao 12. De Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para os cristãos judeus espalhados por toda parte, saudações. Queridos irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de tentações, então sintam-se felizes, porque quando o caminho é áspero, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem-na crescer e não procurem desviar-se dos seus problemas, porque quando a perseverança de vocês estiver afinal plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros e perfeitos. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Ele não se ofenderá com isso. Mas quando lhe perguntarem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda no mar que é empurrada e agitada pelo vento. A cada decisão que vocês tomarem assim será insegura, na medida em que vocês se voltam, ora para um lado, ora para outro. Portanto, se vocês não pedirem com fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 8.